Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no Voz da Fé Podcast. Vamos falar hoje da equipe de Nossa Senhora. Coisas que não são faladas na nossa comunidade, na nossa igreja. Eu, particularmente, descobri agora o que é a equipe de Nossa Senhora. Falava com a minha esposa que tinha alguns grupos escondidos na igreja, que a gente não sabia o que estava acontecendo, e aí a gente descobriu. E hoje eu trouxe aqui um casal maravilhoso, que são um casal pilotos aqui em Orlando. Eles vão falar um pouquinho sobre a equipe de Nossa Senhora, e o Voz da Fé dessa noite é com Larissa e com Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado por aceitar o convite. Obrigada a vocês pela oportunidade. Valeu. Deixa eu te falar, a gente queria falar um pouquinho, não só da equipe de Nossa Senhora, mas eu queria saber um pouquinho da caminhada de vocês, como que é a vida de vocês como casal, como que foi essa a caminhada de vocês na igreja, se vocês já vieram já desde pequenininho de família, ou se juntaram depois que casou, entrou para a igreja, como que foi? Fala um pouquinho aí, o Rodrigo, Larissa, vocês têm que se dividir aí. Eu acho que eu vou falar mais, eu sou mais tagarela do que ele, né? Mas vamos lá. Nós dois somos de berço católicos, né? Então, ambos nasceram em família católica. E acho que a família do Rodrigo muito mais, aqueles católicos mais atuantes, mais rígidos, né? Mais perseverantes na fé. E a minha família, até tem um fato curioso que em determinado momento meu pai foi seminarista, né? Inclusive depois saiu do seminário, viu que a vocação dele era o matrimônio e saiu do seminário, conheceu minha mãe. Ele sempre participou de grupos jovens da igreja, tal, então ele era bastante atuante em relação a isso. Mas em um determinado momento da vida ele, né, foi para a maçonaria. Ele entrou para a maçonaria. E nós, nessa época, foi um momento bem complicado na nossa família, assim, a gente estava por conta de brigas de família, então a gente foi muito para a maçonaria. Minha mãe foi um pouco para o lado do espiritismo e eu nunca gostei, aquilo assim sempre me deixava um pouco, inclusive eu fui uma das fundadoras das filhas de Jó, né, que são filhas de maçom. A gente fundou as Filhas de Jó em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e participei até a idade que a gente atinge a maioridade dentro das Filhas de Jó. Só que eu sempre necessitava, algo dentro de mim me cobrava essa questão da fé católica. Então eu tinha uma avó materna que era muito, né, era minha referência católica, e eu lembro que meus pais assim dificilmente frequentavam a igreja. Malemar ia numa missa, era aniversário, aquela coisa de católico. Sim. De IBGE, né? Uhum. De casamento, batizado e Natal no máximo. E aí eu tinha, se não me engano, eu tinha uns 14 anos que eu falei assim, não, eu quero ir. Eu quero, depois que eu me crismei, eu peguei e falei assim, eu quero seguir nessa caminhada. E eu pegava ônibus, eu saía da minha casa, passava na casa de uma amiga minha, chamava ela, falava assim, vamos pra missa? Acordava cedo no domingo, a gente pegava ônibus e ia até uma paróquia, São Judas Tadeu na época. Então assim, eu percebia que algo eu precisava, né? E aí nos conhecemos, né? Conheceu na igreja? Não, nós nos conhecemos na faculdade. É minha história, minha mãe e meu pai católicos, né? Meus avós, tudo católicos. Meu pai tinha 5 irmãs, né? 3 ou 4 irmãs freiras. Uau, que legal. Eu queria ser padre, mas quando eu descobri que não podia casar pai e irmão. Na história da família dele, eles sempre falam assim, Rodrigo queria ser padre. Aí um dia ele chegou pro padre e perguntou, padre, pode casar? Pode casar? Aí o padre falou, não pode casar. Aí ele falou, então não quero mais. Poderia ter sido diácono, né? Então, a gente sempre falou. Eu fui saber do diácono por agora, né? Nós ficamos sabendo. Não tinha tanta... O pessoal não falava tanto. Até hoje não fala, né? A gente vai assim. chamar o diácono para vir aqui. O Alex vai vir aqui falar com a gente. É muito bacana.
Então, aí eu e minha mãe pedia pra gente ir na igreja, a gente tinha, da época de ter a roupa da missa, né? Que legal. Não, essa roupa é pra ir na missa, né? A gente tinha dessa época aí. Aí, indo pra missa, todos os domingos a gente ia na missa, tudo, né? Mas não tinha aquela... Eu não tinha aquela regra, eu não queria ir, tal, mas a mãe sempre... Perseverante, né? Não, meu filho, tem que ir, é nossa obrigação, tal. Que legal. Beleza. Aí, bem mais católico, né, amor? Aí nos conhecemos, fizemos faculdade, nos conhecemos na faculdade. E Vocês aí, fizeram faculdade do quê? Fizemos faculdade de Administração. 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 E eu, na época, larguei um namorado que eu tinha, porque eu falava assim, vou entrar na faculdade, então eu quero farrear. Eu quero aproveitar a época de faculdade, né? Sim, Então Eu eu tinha falei uma assim... namorada também, só que nós terminamos no começo logo no começo mesmo da faculdade também. E viramos amigos, né? Colegas Bem amigos de sala e saíamos pra festa e tudo mais, balada pra cá e pra lá. Aí foi pouco tempo. E aí engatamos. No primeiro ano de faculdade engatamos o namoro e daí nunca mais. E ali já ia pra igreja? Nessa época ou Muito não? pouco. Já, muito assim, pouco. não, assim, Já nós ia, íamos, mas mas pouco. não era... Não era tão- né, Tão- Não era tão... Ele frequente. me levava mais. Então, assim, o Rodrigo, ele realmente veio completar aquilo que faltava dentro de mim. Então, assim, eu sempre... Ele falava assim, não, vamos pra missa. Porque eu tinha aquela coisa assim, vou, não vou, deixa pra lá, hoje eu tô cansada. E ele falou, não, a gente vai pra vamos pra missa. missa. Então, assim... E o olhar do seu pai hoje? Nossa, meu pai, não posso nem falar. Ele Eu ainda acho- continua sendo maçom? Não, meu pai Não. saiu da maçonaria. Ele saiu da maçonaria. Saiu da maçonaria. E meus pais fizeram, inclusive, acampamento antes do que eu. São campistas, sim, os dois são sim. campistas. Então, assim, foi bem extraordinário na nossa vida. Os acampamentos, né, veio fazer uma conversão geral para Bem nós. Vocês fizeram o acampamento juntos? Nós Ou não, foi fizemos o separado? primeiro acampamento. Nós fizemos primeiro na nossa cidade, quando eu fui transferida para Rondonópolis, Mato Grosso. E lá que, na verdade, começou a nossa caminhada efetivamente. Porque a gente estava longe de família, nós não tínhamos amigos, né? Então a gente falou assim, a gente tem essa necessidade de ter amigos de fé, sabe? Sim. Porque até então eram os amigos nossos de faculdade, cada um foi para um lado. E nós chegamos em Rondonópolis, a gente falou assim, não, sentimos essa necessidade. Fomos para a igreja e aí nós fizemos primeiro o cursilho, né? Fizemos cursilho e participávamos de um grupo de oração. Isso já era casado? Já éramos éramos casados. casados, já. Né? Então, namoramos, entre namoro, noivado e até casar foram 5 anos. 5 anos. Então, 5 anos. 2 vezes cancelamos. Cancelamos assim, o casamento por 2 vezes. Uau, por quê? Porque eu recebi uma transferência. Eu trabalhava trabalhava numa numa multinacional e eu recebi uma transferência, uma proposta de me mudar para um outro estado. E na época ele não podia ir. E aí ele ficou em Campo Grande e eu fui embora para Rio Verde, interior de E namoraram à Goiás. distância? E namoramos à Aí- distância. Foi aí quase foi 2 anos à Namorando à distância. distância. Então assim, foi Você acho ia de que vez em quando lá? eu Ela ia. ia. Porque Ela ele ia não pra- podia, porque ele Eu trabalhava não podia, de sabe? sábado. Aí ela não. E Aí eu não trabalhava. Então, assim, a minha vida por guerreira, quase. Guerreira. Eu falo que se ele me largar por quilômetro rodado, porque eu já rodei Já rodou, atrás dele, entendeu? Caramba, que legal. Então, assim, foi quase 2 anos eu indo a cada 15 dias ou a cada uma vez por mês. Eu pegava ônibus, aí tinha vezes que eu pegava avião. Então, assim, Tinha vezes que foi ela ia bem passar, fazer cansativo. conexão em Campo Grande. A gente se via no aeroporto. Ó, tu vou passar em Campo Grande aí, tá? Não, vou dar um pulinho aí. Só Pra ficava se esperando, ver. ela a gente só se via, ela já tava fazendo conexão para outro voo. Caramba. Então, assim, foi Bem corrido. foi muito complicado. Essa época, assim, eu falo que... Mas foi para mais fortalecer também. Eu acho que eu acho que tudo tem um propósito, né? Então, Sim. assim, para nossa vida conjugal, isso foi bem importante porque criou uma confiança um no outro muito grande, né? muito Forte. forte. Então, mas foi um período muito difícil para nós. Foi. E aí, quando eu recebi uma outra proposta para ir para o Mato Grosso, aí eu cheguei para minha chefe e falei assim, olha, ou ele vai ou eu volto para trás, né? Largo o trabalho e vou seguir aí a vida com ele, mas não quero a promoção. E aí falei com ele, ele falou, então tá, então vamos casar. Vamos casar.
Aí ele casamos, ainda ele me enrolou 3 meses. Fiquei 3 meses ainda na minha cidade. Até ir pra lá. Só que aí vem a parte que também pesou bastante o início do nosso casamento. Porque eu trabalhava demais. Então, assim, eu entrava na fábrica, era 7 da manhã e às vezes saía 10 horas da noite. Caramba. Então era uma rotina de trabalho muito puxada. E ele sozinho. Então, assim, não tinha ninguém, não tinha família, não tinha nada. Eu ia buscar ela no trabalho, daí eu ligava pra ela e falava, tô aqui na frente. Ela falava, só tô desligando o computador. Cara, o computador de certo era muito grande, porque Demorava um 6 ano. horas da tarde ela ia chegar quase 10 horas da noite no carro. Então, e aquilo, o trabalho, final de semana, aquela correria. Então, assim, ele se sentiu muito sozinho, né? Então, foi bem difícil no começo. E foi aonde que a gente falou, não, peraí. A gente precisava de tempo e tal, e vamos para a igreja. E aí tinha um grupo de oração, que ficava bem pertinho da nossa casa, começamos a frequentar esse grupo de oração carismático. Nos apaixonamos, né? Vimos que realmente a gente tem esse carisma, e aí fomos acompanhando o grupo de oração, e o grupo de oração fez um acampamento de casais, né? Lá na nossa cidade, lá nessa cidade poderia fazer o de casais antes de se fazer o sênior. Então nós fizemos o acampamento, fomos convidados e fizemos, e foi assim a mudança de chave. A mudança de chave na nossa vida. Nem foi o Decolores, né? Mas foi mais a... Foi realmente o acampamento de casais que mudou a chave da gente. Mudou a chave. E aí passamos a atuar, né? Pastoral, dízimo, fizemos parte de liturgia. Sim. E aí começamos a caminhada, servir. E chegou um momento aí a gente voltou para nossa cidade natal. Voltamos para Campo Grande, eu estava grávida da nossa filha, voltamos para Campo Grande, e aí aquilo nos abalou novamente, porque nós ficamos sem paróquia, sabe? Aqueles sem paróquia, a gente ia numa igreja aqui, e a gente não sentia-se acolhido, e aí até que realmente a gente... Fizemos o ECC numa igreja... o ECC é legal. O ECC legal. A gente fez numa igreja bem tradicional, né? Com um padre bem tradicional, que também não era o nosso carisma ali. E aí um dia nos chamaram para ir numa igreja salesiana, né? Os amigos nossos falaram, por que vocês não vão? Por conta da nossa filha. E a missa era aquela missa, tipo missa daqui, né, do meio-dia, aquela missa lotado. Com muita criança, sabe? O pároco envolvia as crianças, sabe? Então assim, e aquilo nos atraiu. Nossa filha começou a gostar também, né? Eu olhei para lá e falei, Lara, é aqui que a gente que a gente se encontrou. E que legal. Mas essa questão do servir foi ficando assim, a rotina do dia a dia, trabalho. Sim. Ele ficava na fazenda e a gente se via de final de semana só. Então a gente foi deixando essa questão do servir de lado. E a nossa filha quis ser coroinha, né? Aí um dia ela falou assim, mãe, eu quero ser coroinha. Aí eu falei, filha, você ainda não tem idade, porque ela tinha 5, né? Ela tinha 5 anos. Lá era só com 7. E era a partir de 7. E aí com 7 anos ela falou assim, olha, completei meus 7 anos, agora eu quero ser coroinha. Aí eu falei, as inscrições já encerraram, depois a gente vê. E fui tentando enrolar ela, porque uma sanguínea, eu falei assim, não, jamais minha filha vai ficar lá na frente, sentadinha, quietinha. Eu falei, não é o perfil da Isadora, entendeu? E aí, um dia ela fez, eu e a coordenadora, a Amanda, se cruzar no bebedouro, e aí falou assim, mãe, fala pra ela. Aí... Fala o quê? Não, que eu quero ser coroinha. Aí a Amanda falou assim, não, pode trazer ela na próximo final de semana. Eu falei, putz, agora lascou, agora não vai ter jeito, né? Não teve escapatória. Não teve. E quando a nossa filha, no primeiro servir dela, gente, mas foi uma alegria tão grande que eu olhei assim, eu falei assim... Nós olhamos um pro outro e falei, o que nós estamos fazendo aqui? Meramente sentar num banco, né, para vir as missas ao domingo e ver ela servindo ao Senhor ali no altar, aquilo despertou novamente, né, a vontade de servir, de voltar para esse ambiente que a gente já estava acostumado lá no Mato Grosso. E aí começamos a acolhida e logo em seguida a gente já foi para o acampamento sênior.
né? Que aí o acampamento... Pelo fato de vocês ter caminhado nesse acampamento de casais, vocês podem servir nesse ou não? Não, nós não servimos, nós fomos fazer o acampamento. Porque cada um é um jeito. Tá. Então você tem que, tipo uma escadinha, você tem que ir... Ele geralmente ele começa na nossa cidade, tem o mergulhei, aí vem o mirim, pré-mirim, FAC, juvenil, sênior, casais e master, né? Que legal. Esse tipo de retiros assim, a gente quase não ouve falar na igreja. Aqui na nossa comunidade mesmo não tem. Vai né? ter. Não tá tem, pra chegar. A gente está convidando aí o Fernando vai vir falar um pouquinho, né, sobre... o Fernando da Taça. Ele vai vir aqui falar um pouquinho sobre o acampamento. Ele até me convidou para poder participar agora em agosto. Acho que, se eu não me engano, é agosto, em Boston. Né? A gente só precisa ver as datas, porque vai ter Emaús, né, em agosto também, que é 15, 16, 17. Mas então, eu acho que é mais pro final. Acho que é mais pro final, né? Mês, então isso. vai ser um mês aí bem corrido para mim. Mas vai dar certo se Deus quiser. E a gente vai vir falar um pouquinho sobre o acampamento aí. E eu queria falar com vocês sobre equipes de Nossa Senhora, que de fato fez vocês vir para América e mudar toda a história de vocês, né? Conta um pouquinho pra gente essa mudança de vocês. O que fez de fato vocês virem para América, para os Estados Unidos, né? E como que foi esse desembaraçar? Já tinha vontade de vir antes? O que foi que aconteceu? O sonho é dela. O sonho era meu, já há muito tempo eu já gostaria de imigrar, né? Para vir para os Estados Unidos. Mas assim, é aquilo que a gente fala assim, não é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus, né? Sim. Ele sabe de todas as coisas e a gente tem que entender, né? Que às vezes alguma coisa não acontece, não é porque você não merece, né? É porque não é o momento certo ainda. Você não está preparado. Não está preparado. Você não tem verdade. a maturidade para isso, né? E a gente vai entendendo, né? Essa voz de Deus. E foi num acampamento de casais que nós fomos servir juntos para implantar o acampamento de casais. Até a mesma pessoa que chamou nós, que é a Lili e o Felipe, né? A Liliana e o Felipe, que chamou nós para as equipes. Para a igreja, para aquela igreja que nós estávamos lá, né? Para poder colocar Isadó, para a paróquia lá. Foi a mesma que convidou nós para as equipes de Nossa Senhora. São os amigos queridos nossos. E aí nós precisávamos levar o acampamento de casais para a nossa paróquia. E aí a gente estava fazendo, nós servimos em Prudente, no Mariana Braga, servimos lá e fizemos em outras paróquias também. E num acampamento desses lá, na nossa cidade, eu tive a oportunidade de servir com ele, né? Porque acampamento de casais vocês servem em casal. Né? E eu tive a oportunidade de servir no lugar que ele mais amava dentro dos acampamentos de servir, que era dentro da manutenção. E aí, nesse servir, uma coisa muito, muito forte tocou em mim. Nós que foi uma semana antes. Uma semana antes a gente estava em preparação para o acampamento, né? Preparando as coisas para o acampamento. E eu tinha muito essa vontade de estar aqui, só que a gente já era pertencente das equipes de Nossa Senhora, já fazia 3 anos, e eu procurava saber se aqui existiam as equipes de Nossa Senhora. Então fui procurando, perguntando, pergunta para um, pergunta para outro, e falavam não. Sabíamos que tinha em Miami. Nós sabíamos que tinha em Miami, mas aqui em Orlando não tinha. E aí eu fiquei muito triste. Não, em Miami nem tem português. Só em inglês. Né? Só tem sabia um que tinha casal inglês, lá, né, que é o casal que a gente responde hoje. O setor é responsável em Miami. E aí, mas aqui em Orlando eu não tinha em português. Tem inglês, mas não tinha em português. E aí eu fiquei muito triste. E numa reunião dessa mensal nossa, que foi inclusive na nossa casa, eu lembro exatamente a data, 10 de maio, né, do ano passado, exatamente há um ano atrás, no mês de Nossa Senhora, no mês de Maria. Eu chorei muito, me despedindo, assim, me despedindo não, né, porque a gente sabia a data que nós viríamos, mas eu estava muito triste, porque eu ia deixar a nossa equipe, né, e nós estávamos como casal responsável, e aquilo assim me cortou. Deus foi preparando nós, colocou nós de casal responsável, para poder entender certinho melhor. E aí eu chorei muito naquele dia e o pessoal falou, calma, Lari, vamos, entrega, tal. Enfim, isso foi à noite. No outro dia, nós cedo
fomos para esse servir dentro do sítio lá. E aí esse daqui precisou ir pegar o trator para pegar um pouco de terra lá pra gente preparar o negócio. E eu catei um toco de eucalipto e sentei, né? Sentei assim no meio da mata, uma mata fechada e aquele ambiente assim... hoje, só você e a natureza. Só eu, né? E a natureza ali. E as aí outras tinham tudo de fazer outra coisa, todos estavam... Fiquei sozinha ali no meio da mata. E aí eu falei, bom, vou ter que esperar ele voltar, peguei o celular, porque esse sítio ele é praticamente dentro da cidade, né? E então pega celular normal lá, mas fui abrir. E não era o acampamento ainda, né? Não era acampamento, era uma preparação ainda. Preparação ainda. E aí eu peguei o celular e abri. Quando eu abri o celular, o Instagram, eu já segui uma pessoa aqui, que é a Milena, do Patrick, da Orlando Maníacos, e aí veio um post da Milena. Ela pegou e postou essa foto e falou assim, essa tem que ir pro feed. Primeira reunião das equipes de Nossa Senhora na nossa casa. Tava assim na escrita embaixo do post. Só que naquele momento que eu abri aquele post assim, e vi que era a Milena, eu sabia que a Milena era daqui, porque eu já seguia ela por conta de turismo, das dicas, né? Das dicas. E aí, hora que eu abri aquele post, simplesmente parece que saiu do celular uma luz, né? E aquilo me contagiou de um tanto que eu tava no meio daquela natureza, coisa mais linda, e eu senti uma presença de Nossa Senhora muito forte. Como se ela dissesse pra mim, agora. Então assim, uma noite antes eu tinha chorado um monte, dizendo que eu estava muito triste porque aqui não tinha as equipes. E ela veio com essa resposta, entendeu? Então naquele momento eu me senti muito abraçada por ela. Foi uma experiência que pra mim é indescritível, assim, de explicar pra vocês como que foi, só sentindo. E ele voltou com o trator. Eu chegando com o trator. E eu chorando. Pular na frente chorando. Do trator. O que aconteceu? E eu pulei na frente do trator. Eu falei, lá tem. Lá tem o quê? Falava pra ela, lá tem o quê? As equipes. Aí eu falei assim, as equipes de Nossa Senhora. E aí, a partir daquele momento, eu entreguei. Falei, não, está nas mãos dela, né? Então, ela tá providenciando. E aí, passados-se os meses, nossa viagem marcada, chegamos aqui em novembro, num sábado. No domingo, nós fomos pra missa, lá na Resurrection. Nós chegamos sábado à noite. Missa de meio-dia, fomos lá na igreja. Quem é a primeira pessoa que está na porta da igreja recebendo? A Milena, que serve na acolhida. Na hora eu olhei assim, veio novamente aquilo assim, a resposta, sabe? Cheguei pra Milena, falei assim, você não me conhece, eu te sigo por conta do Orlando Maníacos, mas nós somos equipistas no Brasil. Ela já, jura, tal? Eu falei, nós estamos chegando agora, tal. Ela falou assim, menina, eu quero conversar com vocês depois, porque a gente sabe que no momento ali da acolhida é muito complicado, né, ficar conversando. E ela falou assim, espera que eu preciso pegar o telefone de vocês. Aí eu falei, tá bom, assistimos... Participou da missa e tal. E aí, no final, esperei ela. E aí ela falou assim, me conta, tal. E aí eu falei, não, nós estamos chegando agora, tal. E nós somos equipistas no Brasil. E vimos que aqui vocês estão, né? Com a equipe e tal. Aí ela já falou assim, pera aí que eu preciso te apresentar para uma pessoa. Já chamou a Dani. A Dani do Cezinha. Uma querida. Aí e aí a Dani já chamou o padre estava passando assim, e já chamou o padre e falou, padre, esses aqui são equipistas no Brasil, estão chegando agora. O padre vira para nós dois e fala assim, tá aí o próximo casal piloto. Do nada. Sim, sabe? Nem sabia o nosso nome, nem nada. Falou, tá aí o próximo casal piloto. E aí eu falei, calma, que nós viemos já do Brasil com muita coisa que a gente tava fazendo, né? Nós servimos lá, a gente tava com a coordenação dos coroinhas. Que legal. E a gente tava muito atuante, assim, era um servir tava bem cansativo, porque nós praticamente servíamos em 3 missas no domingo. Das 8, das 10 das crianças e das 5 da tarde. Então, a gente veio, assim, 2 anos, né, de um servir cansado. E aí esse aqui falou assim, olha, eu quero um ano sabático da igreja.
sabe, do servir. Não deu nem tempo. No primeiro dia que a gente, né, tá aqui, o padre fala. Já fala, falei, não, calma. Eu falei, Lário, vamos dar uma segurada aí, vamos aos poucos, nós estamos chegando agora, né, não conhecemos ninguém e tal. Aí, cara, não aguentei. Um mês. Deu um mês. Deu um mês. Falei assim, eu falei, Dani, calma que vai. A hora que a gente estiver preparado, a gente te avisa, né? Falei pra ela, liga pra Dani, fala que nós estamos prontos. Vamos ver o que dá pra ser feito aí, ver o que ela precisa. Então, Deus vai providenciar as coisas. Eu nunca ouvi falar. A gente tava numa reunião da Rica que a gente fazia na segunda-feira. E aí eu acho que eu vi o Carlão, o Fábio falando alguma coisa sobre. Aí eu falei, o que é isso aí? É algum grupo paralelo da igreja aí que vocês estão falando que vai ter reunião na sexta-feira? Não, eu quero participar também. Como que é que funciona? Não, você não pode participar. Eu falei, por que eu não posso participar? Não, você não pode participar. E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Eu falei assim, caramba, Daisy. O que tem? O que tem essa equipe de... Eu falei assim, eu preciso participar disso. Né? Eu preciso estar junto. Tinha alguma coisa que estava me chamando para participar. Tanto que quando... Aí eu comecei a encher o saco acho que foi de Cezinha. E foi do Carlão. Falei assim, olha, na hora que abrir vaga, coloca meu nome. eu preciso estar dentro desse time, né? Para mim poder entender. E aí, graças a Deus, veio a nossa equipe. Né? A equipinha, né? Na verdade, né? A gente está sendo pilotado por esse casal maravilhoso aqui, que está presente aqui hoje. Veio falar um pouquinho pra gente o que é. E eu queria saber de vocês, que vocês explicassem para quem está assistindo a gente, esse movimento. Como que funciona, a origem desse movimento, o porquê desse movimento. Né? A gente sabe hoje, principalmente aqui na América, o quanto vocês, aqui pilotos, são importantes. Porque hoje a gente sabe que aqui nos Estados Unidos o índice de separação de casais brasileiros é muito alto. A maioria dos casais que vêm para cá ou é por conta do trabalho, ou porque... Um queria e o outro não. Ou a mulher começa a ganhar dinheiro e o cara, infelizmente, não consegue acompanhar, e aí a mulher acaba abandonando porque o cara não consegue acompanhar, porque a gente sabe que a vida na América, onde no Brasil as pessoas acham que é tudo mil maravilha, e não é. Né? Aqui não é fácil para ninguém. Né? Quem tá aqui sabe como que é. Né? Às vezes a gente está andando com um carro legal aqui, carro aqui é lixo, as pessoas não entendem isso, né? Acham que só porque você está com um carro aqui, você está ganhando rios de dinheiro, você está bem. Não, totalmente contrário, não é bem assim que funciona. Né? Então a gente quer explicar para aquele casal que está tendo dificuldade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, não só da parte boa, a gente sabe que todo casal tem dificuldade. Né? Como que vocês superaram a dificuldade de vocês, esses momentos, como que é que funciona? E eu queria que você falasse também um pouquinho da origem e como as pessoas podem buscar para ser da equipe de Nossa Senhora, porque é tão importante assim para um casal. Bom, as equipes de Nossa Senhora, ela começou na França, em 1938, com um casal jovem, né? Que buscou, né, ajuda espiritual do sacerdote deles, né, do pároco deles, que foi o padre Henri Caffarel. E aí esse casal, eles queriam viver, né, o matrimônio à luz da fé, né, da fé católica dentro da igreja. E aí o padre começou se interessou por esse tema, né, tocou o coração dele, e aí logo em seguida esse casal chamou mais 3 casais. Então, onde eles, a partir desses 4 casais, iniciou, né, essa equipe, equipe de Notre Dame, né, na França. E a partir desse momento, começou a expandir. E aí tem a questão, chegou ao Brasil em 1950, mas por conta da Segunda Guerra Mundial, os casais começaram a se fortalecer, né? Então, se uniam. E aí, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1947, isso se popularizou, né, na Europa, Bélgica, Suíça, sim. E aí começou a expandir por outros cantos aí do mundo. Então, em 1950 chegou no Brasil, em 1958 chegou nos Estados Unidos. E o que esses casais buscavam? Eles buscavam uma orientação espiritual e eles queriam viver o matrimônio, sim, à luz da fé. E o padre Henri Caffarel, né, muito inspirado pelo Espírito Santo,
foi conduzindo, né, esse movimento, e ele escreveu as cartas, né, que são os estatutos das equipes de Nossa Senhora. E em 1975 ela foi realmente proclamada, né, um movimento, né, da Igreja Católica, né, em Roma, e aí se deu, foi difundido. Né, foi difundindo. Hoje o Brasil é um dos países que mais possuem equipes, né? Nos Estados Unidos tem bastante também, todos os essa equipe de Nossa Senhora tem relação com a paróquia ou é algo separado? Não é um movimento paroquial. Tanto que no Brasil, a nossa equipe de base era cada um de uma paróquia. Cada um de uma paróquia. Né? Eram paróquias distintas e eram separadas por setor, né? Porque lá eram muitas equipes, então eles dividiam setor A, B, C e D. E aí são equipe composta, né, de até 7 casais, e com a denominação. Lá na nossa cidade, cada um tinha a Nossa Senhora como madrinha, padroeira, né, daquela equipe. E aí lá nós tínhamos casais que cada um pertencia a uma paróquia. Então ele não é um movimento pastoral, pastoral, né? Mas acaba que aqui em Orlando, porque iniciou-se, né, essa pilotagem, graças a Dani, Cezinha, Natália e Fábio, e depois a Paty e o Luciano, iniciou, né, essa primeira equipe, e aí começou a difundir, os casais começaram a se interessar também, viram, né, esses benefícios. E normalmente esses grupos são amigos ou como que funciona esse chamado? Como que explica um pouquinho esse chamado? São casais que realmente querem buscar, né, o conhecimento mais sobre o sacramento do matrimônio, porque as equipes ela tem como o principal fundamento que o padre Henrique Cafarel nos deixou foi a santificação conjugal, né? Então assim, a gente quer santificar um ao outro, né? Eu quero levar o meu esposo para o céu. E mesma coisa. Eu quero levar ela para o céu. Então assim, isso vai do casal sentir essa necessidade, essa vivência espiritual, oração conjugal, né? Que é muito forte, presente nas equipes, e isso difundir, né? Então, assim, a formação não se dá por meio de amigos. Inclusive, eles pedem até para que não tenha amigos, né? Que não sejam próximos. Por quê? Por conta dos momentos de partilha, né? Para que não haja aquela insegurança em partilhar. Porque a gente partilha, né? A nossa vida conjugal, ali, um ajudando, é uma ajuda mútua entre os casais. Então até pede-se para que pode ser a tua, para que não sejam amigos, mas aí acaba que, né, um ou outro já são conhecidos e tudo mais. Aqui principalmente, né? Aqui principalmente, porque a gente está, porque a Resurrection é aqui mais próxima de nós que tem missas em português, né? Então a comunidade é uma comunidade muito grande e acaba que, né, os casais estão todos ali, né, todos se conhecendo. Então, E o nosso pároco, né, o padre Adriano, ele realmente abraçou, né, essa ideia. Ele já tinha sido conselheiro espiritual acho que acompanhou lá no norte, e falou não, quando a Dani e Cezinha chegaram, e falou não, vamos dar sequência, vamos montar as equipes, e hoje a gente tem a graça de ter os 3 sacerdotes lá da nossa paróquia sendo conselheiro das equipes, né? E fala um pouquinho para quem está nos escutando, como que é a vida de Larissa e Rodrigo na fé? Como que vocês, assim, o dia a dia que para fortalecer vocês na fé, isso eu já sei, mas eu quero que vocês passem para as pessoas essa força para esses casais que estão brigando, que vivem em guerra, onde que eles podem começar a ter um pouquinho mais de como que eu posso dizer? Uma paz espiritual, né? Como que é essa vida conjugal da Larissa e do Rodrigo, assim, espiritual? A base, oração. Oração, acima de tudo, oração. Né? Então, assim, as equipes, ela veio justamente transformar a nossa vida de oração. Hoje a gente é um casal orante, a gente
reza todos os dias, faça chuva, faça sol, independente do horário que chega em casa. A gente pode chegar 3 horas da manhã. 3 horas da manhã a gente está ajoelhado rezando os dois juntos. Que legal. Então, isso... 3, né? E nossa filha também, né? Porque os pilares das equipes é a escuta da palavra, né? A meditação, a oração conjugal ou familiar, os PCEs, né? Os pontos concretos de esforço, o retiro anual, o dever de sentar-se, tem mais um, e perdi agora aqui. Mas, então assim, a oração conjugal, ela nos conquistou de imediato, Sim. né? Então assim... Esse ponto de esforço é esforço de verdade. É esforço. É esforço de verdade. A gente precisa melhorar bastante, eu e a Deise aqui, porque essa vida na América é muito corrida, né? Assim, é bom vocês falarem porque vocês vivem onde a gente vive, né? Aqui é América, aqui é loucura, né? Você acorda cedo, vai trabalhar, volta tarde, aí tem compromisso com a igreja, sempre tá chegando tarde e ainda tem que estar buscando esse tempo aí, né? Pra estar como casal. Mas para Deus a gente arranja tempo. Precisa colocar Deus em primeiro lugar. Então, assim, às vezes o marido quer ir assistir uma série, a esposa tá lá cuidando dos filhos para fazer dormir, porque no outro dia tem aula. Então, assim... Vamos sentar, vamos ajoelhar aqui, vamos rezar já. Cada um pode fazer as suas atividades, né? As suas obrigações, a sua rotina familiar. Mas o casal precisa. Então, assim, seja no início da manhã, seja à noite. Então, hoje a gente tem uma rotina de oração que antes eu acordava tarde. Então o Rodrigo, ele me puxou muito. Acordei cedo, né? Ele sempre acordou cedo e já ia lá, pegava a Bíblia e já ia para meditação dele, para oração. E eu ficava dormindo. Eu falava, não, peraí, eu preciso acompanhar meu marido. Por que eu tô dormindo enquanto ele tá lá rezando? E então passei também a acordar no mesmo horário. Então hoje a gente faz uma rotina de nós dois, até porque... Se cada um vai para um lado, a gente se vê só à noite, quando chega. Então, assim, a gente precisa ter esse momento em casal. É muito importante. E aí nós acordamos, fazemos cada um faz a sua escuta. Não, a gente faz a escuta da palavra do Evangelho. Que legal. Cada um faz a sua E aí cada um oração. faz a sua oração e sua meditação individual. À noite, antes de dormir, a gente convida a nossa filha. E antes era imposto. Hoje em dia é natural. Então, assim, ela chama a gente também para fazer oração. Então, é muito bonito. Então, assim, a questão do casal também ser espelho, né, para os filhos. Aquele filho que vê o pai e a mãe ajoelhado e rezando, ele não tem como não dar certo, né? É verdade. Esse ajoelhado também foi outra coisa, outra história também, né, Marco? Porque antes a gente... E não é assim do dia para noite. Do dia para noite que nós... Foi um caminhar, e essa vivência na equipe a gente foi entendendo. Antes a gente fazia a nossa oração deitado, né? Fazia 3 Ave-Marias de qualquer jeito. E aí a gente vai começando a tomar ciência, né? Da importância dessa oração. E hoje a gente faz essa rotina de oração muito forte. E por que o nome Equipe de Nossa Senhora? Qual a importância de Nossa Senhora nesse grupo? Então, até assim, uns falam assim, por que não Sagrada Família, né? Então... porque assim, a gente são equipes de casais. De casais. É como célula. Eu lembro que eu participei, quando eu fiz o ECC no Brasil, que é o Encontro de Casais com Cristo, depois disso, o nosso grupo, o nosso grupo de mesa se reunia, sei lá, acho que era a cada 15 dias, às vezes uma vez por mês. Sim. A gente se reunia em casa, um na casa de um, na casa de outro. E era como meio que uma célula, né? Um encontro de casais, né? E assim, eu já participei de 2 reuniões da equipe de Nossa Senhora e eu queria saber o porquê do Centro de Nossa Senhora. Por que Equipe de Nossa Senhora? Por que não outro nome? Na verdade, não é um movimento mariano. Muitas pessoas confundem achando que nós vamos ali para estudar Mariologia. Na verdade, não é um movimento mariano. Mas na época, esses casais, né, lá na França, junto com o padre Henri Caffarel, escolheram Nossa Senhora para ser a madrinha, né, para ser a padroeira, né, porque Nossa Senhora ela teve um chamado muito grande e ela é um exemplo para nós, né,
faça-se em mim, né, a sua vontade. Então, ela escutou esse chamado de Deus, então para nós é um grande exemplo. Mas não significa que a gente vai ali estudar sobre Nossa Senhora. Apenas ela intercede pelos casais. Né? Então nós temos a principal oração, né, das equipes de Nossa Senhora é o Magnífica. Né? Magnífica está na Bíblia e a gente faz essa oração. E é um fato muito curioso que essa oração ela é uma coleta, né, de todos os equipistas no mundo inteiro fazem essa oração diariamente. Então, quando você coloca a intenção, né, nessa oração, você tem que entender que não é você rezando sozinho, não é você pedindo sozinho. É uma coleta de intenções no mundo inteiro. Todo mundo está fazendo essa mesma oração por vocês. Então, é muito importante. Então, Nossa Senhora, na verdade, nada mais é do que a nossa madrinha, nossa padroeira, e que é a intercessora dos casais. Ah, legal. E o Néder mandou aqui uma mensagem aqui para mim aqui. Ali tá ali na mesa ali, ele mandou uma mensagem para mim aqui dizendo aqui, ó, PCE, oração pessoal, oração conjugal e família, escuta da palavra de Deus, regra de vida, retiro anual e sentar-se mensalmente, também chamado de diálogo conjugal. O dever de sentar-se, a gente chama que quando você não tem, né, dentro do o entendimento, entre o casal ocorre a famosa DR. Né? Desses 6 itens aqui, qual que é o mais importante? Eu acredito que o dever de sentar-se, porque o que acontece? Quando você... não é mais uma DR, é uma DS, dever de sentar-se. Então, o movimento ele pede para que ao mínimo uma vez por mês, os casais sentam e, né, colocam partilha ali. Não é uma DR porque você vai invocar o Espírito Santo. Não é a dois que não é mais a dois. 3. Né? Não vai haver discussão, né? Você invoca o Espírito Santo ali e ali vocês vão resolver um problema. Até a gente costuma falar que tem vezes que a gente não tem o que reclamar do outro, o que, né? Nesse diálogo aí. Não vira só reclamação ali. Não vira. Passa a ser um elogio. Um elogio. Né? Obrigada, marido, porque esse mês você me ajudou, eu estava muito nervosa, esse mês, né, a situação financeira nossa não estava legal e você conseguiu segurar as pontas. Então, assim, é um momento que o casal precisa ter. E nessa correria do dia a dia a gente sabe que, às vezes, eu costumo dizer que eu tinha muito isso, eu calava, eu deixava só para mim, né? Eu engolia aquilo. E isso não é o correto. Né? O casal precisa, precisa saber a entender dificuldade do outro. Claro, né? Porque tem aquela situação que a mulher às vezes ela fica guardando. Não é só aí mulher, o copo, não. Até o homem também, aí o copo acaba transbordando. Isso. E aí vira uma guerra depois, né? Essa é a pior parte que tem, né, do relacionamento. Você falou aqui do relacionamento aqui dos americanos. O que torna a vida na América estressante e acaba acontecendo isso, né? Os casais vão se saturando. Esse é um diálogo entre casal. Você tem que sentar, o casal ele tem que chegar em casa, ele tem que tá dialogando com a tua esposa. Não pegar um celular, sentar longe e ficar quieto. É verdade. A gente tem que sentar e conversar como foi seu dia. Isso muda a vida de um casal. Muda muito, cara. Muda muito. E deixa eu te perguntar, qual que é a importância do sacerdote estar nessas reuniões? Então, o sacerdote, ele é um membro da equipe. Né? Ele passa a ser um membro da equipe, ele partilha, então ele faz, mas ele é um guia, né? Ele é um conselheiro espiritual. Tem a sabedoria ali. Tem a sabedoria nos momentos, né, que a gente tenha o evangelho, então a gente vai fazer uma meditação, ele conduz nos guiando de acordo com a palavra de Deus. Então assim, e é um movimento fantástico, porque pensa você ter um sacerdote na sua casa e em que momentos você precisar, como casal, você pode pedir uma orientação para ele. Então assim, é fantástico isso. A gente pretende, né, com a graça de Deus e rezamos, né, por essa questão vocacional, porque nós precisamos de mais padres
Mas graças a Deus aqui a gente está sendo muito abençoado pelos padres da nossa comunidade. Vocês já vivenciaram no grupo de vocês lá no Brasil, ou até aqui mesmo, não precisa falar nome, de algum casal que estava na beira da separação e conseguiram se reconciliar ali com a ajuda da equipe de Nossa Senhora? Vocês tiveram alguma situação, ou até mesmo de algum casal que, sei lá, porventura se separaram, depois que, por mais que esteja lá no grupo e às vezes não seguiu como tinha que ser seguido, ou por algum motivo ali se separaram? A gente fala que a equipe da Senhora não salva casamento, né? Ela não é para salvar casamento. Mas... Não, eu já penso um pouco diferente. Tivemos sim. Que eu acho que salva. Inclusive, a Ana e o Massa, eles falam muito disso, que eles acham que se não fosse as equipes de Nossa Senhora, talvez eles nem Não, mas eu tô falando para entrar. Para a pessoa não, entrar para salvar. Assim, meio complicado. Que às vezes a pessoa já tá naquela situação já de complicada. Aí você acha que as equipes vai salvar ele. Pode ser até o contrário, pode ficar até pior. Pode ser pior porque eles vão vendo que casais às vezes estão fazendo coisa que eles não estão, e aí aquilo vai frustrando, talvez, aquele casal. Então, dependendo da maturidade... Dentro, né, amor? Já dentro da equipe, já caminhando na equipe, aí pode até... a gente já... Os altos e baixos da vida. Os altos e baixos da vida, a gente já teve situações de companheiros de equipe que realmente, assim, a gente achava que não ia durar, não ia aguentar. Mas eu acho que a força da oração e a perseverança, e eles quererem também, né? Porque... a família é os olhos de Deus, né? Deus... Sim, as equipes de Nossa Senhora, eles acolhem essas pessoas que estão em dificuldade, ou a pessoa tem que estar bem resolvida como casal para poder entrar? Não, eu acho que assim, não tem problema nenhum. Se eles estão buscando, né? Eles querem a santificação do matrimônio deles, eles querem fazer com que a igreja esteja presente dentro do matrimônio deles, né? A fé... a oração e tudo mais, eu acredito que depende, se o casal quer muito, eles vão ser muito bem acolhidos. Eu tenho um pouco de dúvidas desse negócio de pilotagem, piloto, equipinha, equipe. Essa equipinha é um apelido que deram? Uma forma carinhosa que nós demos aqui para as nossas equipes, para as pilotagens. Isso não é no mundo, é só aqui na Flórida. Coisas da Flórida. Coisas da Flórida. Então as pessoas que estiverem assistindo a gente aí, não existe, não vão entender equipinha. Então o que seria mundialmente, o que seria isso, o que está acontecendo no caso com a minha equipinha, vai? Porque hoje eu estou na equipinha, mas o que está acontecendo de fato com a gente, né, nesse período? O que seria isso? Vocês estão se preparando. As equipes de Nossa Senhora, ela tem 2 inícios, né? Existe a vivência comunitária, né, que hoje nós não temos aqui, a gente vai direto para pilotagem. No Brasil já existe, aqui não, aqui já vai direto para pilotagem. Então, os casais que entram, eles passam 12 reuniões, 12 meses, sendo acompanhados por um casal, né? No caso é o casal piloto. Então, quando a gente fala pilotagem, essa equipe está sendo pilotada, né, por um casal que tem a experiência, já é de vivência de equipe, estão pilotando. Essa pilotagem, ela vai ser uma introdução, né, sobre as equipes, o movimento, como que é a estrutura, como que devem ocorrer as reuniões, e após 12 meses, né, você não é obrigado, ninguém é obrigado a ficar nas equipes, então você vai ter, todo ano tem, né, uma celebração, com missa, inclusive, que é a de discernimento, né? Que é onde vocês, em casal, vão dizer o sim. Vamos, vocês querem participar ou não. Então, com essa reunião, a partir dos 12 meses, esses encontros de 12 meses da pilotagem, passa-se a se tornar uma equipe efetiva. Os pilotos, quem é piloto sai. Os pilotos saem e a equipe continua. A equipe continua ali. Continua com os 7 casais. Então a gente vai perder vocês.
Vamos. O momento vai ter que desmamar. O momento vai ter que sair. E aí a gente vai dar continuidade de pilotar novos. Nossa. Né? Vocês vão. Vamos Tá. fazendo mais. Essa é a missão. A missão, então, do piloto é essa: é criar grupos, é criar várias equipes. Isso, expandindo esse conhecimento, essa adesão para novas Montando equipes. mais casais. Quase que eu chorei agora, vocês vão embora, não pode, tem que ficar na nossa equipe, não dá, a gente fica triste, pô, não pode, tem que continuar. E deixa eu te perguntar, como que funciona para casais interessados, hoje quem está nos assistindo aqui da Flórida, aqui de Orlando, até mesmo do Brasil, essas pessoas que hoje vai estar assistindo a gente e está interessado, olha, eu quero participar, como que é que funciona? Tipo assim, eu tenho um amigo, meu vizinho aqui quer entrar na minha equipe, como que é que funciona? Bom, primeiro precisa ter o sacramento do matrimônio, tá? Essa é uma exigência do movimento, então tem que ter o sacramento e tá de coração aberto, né? Então, assim, hoje a gente tem, por conta que somos poucos casais pilotos, né? Então, a gente tá na medida que concluímos uma pilotagem para iniciar outra, né? Então, nós estamos em andamento com quatro equipes sendo pilotadas, né? Então, temos uma equipe efetiva, que é uma curiosidade bem grande, porque exatamente no dia 25 de fevereiro, né? Há 78 anos se formou a primeira equipe. E aqui, nos Estados Unidos, no dia 25 de fevereiro também. Que legal. A primeira equipe português, em né? português. Então, essas 4 equipes que estão em andamento, hora que elas se tornarem equipe efetiva, mesmo. Aí os casais piloto conseguem introduzir novos casais e ir se formando. Aqueles que estiverem interessados, basta nos procurar, que a gente vai colocar ali uma lista, né? Se Deus quiser, uma lista, né, grande, e a gente tem uma intenção de realmente criar novas equipes. Mas é aos poucos, né? É no tempo de Deus, né? É isso então, aí. A gente precisa... E o que mudou na vida de vocês depois da equipe de Nossa Senhora? Nossa. Eu falo que essa questão da oração em casal, sabe? A gente tá no mesma sintonia, com o mesmo propósito. Mesmas coisas. Porque antes das equipes, eu fazia minha oração, eu conversava com Deus, eu achava que eu tinha, né, os meus sonhos e as minhas decisões, tudo era baseado no eu. E eu fazia no meu. E ele fazia o dele. E aí a gente... Caramba. Entendendo, né, que a partir do momento que você deu o sim ali, é uma só carne. Então, tem que ser feito a 2. Inclusive, o tema de estudo, porque nós temos um tema, todo ano nós estudamos um tema. E adivinha qual é o tema que hoje, tipo, quem é a equipe, por exemplo, lá no Brasil está estudando? Não faço ideia. Caminho de Emaús. Caminho de Emaús? Caminho de Emaús. Então, assim, todos os anos, né, tem um tema de estudo. Aqui não, aqui é diferente. Aqui não, porque a gente está em pilotagem, então pilotagem não é um tema específico, é essa introdução. Hoje o que eu estou vivendo é introdução. E você tem que saber de todos os passos. Você tem que saber você tem que entender os PCEs, a estrutura da reunião, como que funciona a hierarquia, a estrutura das equipes, né? Porque ela é muito fundamentada. Então, assim, é um movimento internacional. Então, assim, não é da cabeça de uma pessoa qualquer que vai lá. Tem uma regra que a gente precisa seguir. Então, e quando você passa a se tornar equipe, aqui ainda nos Estados Unidos, a gente vai passar por se não me engano, acho que são 2 livros, né? Até a gente entrar no tema de estudo. Então, vamos supor, o tema de estudo hoje no mundo inteiro está sendo estudado o Caminho de Emaús. Então, aquelas equipes já que estão no Brasil caminhando, ou seja, no mundo inteiro. Aqui na Flórida tem alguma equipe caminhando, não? Tem uma equipe, que é a primeira equipe, né? Em português. Em português, só que eles ainda não estão no tema de estudo. Eles estão num livro, né? Que é um livro específico sobre o Padre Henri Caffarel. Tem as equipes em inglês e... tem a equipe em inglês, né? Aqui a gente tem algumas... Tem em espanhol? Em espanhol também tem. Já tem? Em espanhol também. E aí, então, assim, eles já estão nesses temas de estudo. Inclusive, o tema de estudo do ano passado... foi também uma virada de chave assim, na nossa vida fantástica, que foi a Eucaristia. Então a gente passou a enxergar a Eucaristia de uma outra forma. Não individual. Hoje a nossa Eucaristia é em casal.
Por quê? Porque o aprofundamento do tema de Eucaristia, baseado, né, à luz do sacramento matrimonial, nos trouxe essa vivência, e hoje a gente comunga junto, né? Nós vamos ali, né, receber Jesus juntos, né? Então, assim, é algo fantástico. Então, eu sou super curiosa para ver sobre o caminho de Emaús. A gente não vai poder estudar agora, mas os temas de estudo, eles são muito importantes, porque ele vai trazendo a questão do catecismo, da igreja, né, de como a nossa igreja funciona, de uma forma muito maravilhosa. Muito mais ampla, aprofundada. A gente vai estudando a fundo os temas. E qual o aspecto mais marcante que vocês vêem nesse movimento, assim? O aspecto que mais marcou vocês? Eu acho que a vivência comunitária é muito forte, né? De você viver em comunidade e de se tornar essa equipe uma equipe família. Você sente bem, você se sente bem ali, foi naquele ambiente. Foi difícil sair de lá do Brasil. Para nós foi muito difícil de largar a nossa equipe. A gente fala largar, mas eles estão nas nossas orações todos os dias. Mas acho que o que marca bastante para nós é isso, essa ajuda mútua que os casais têm, né? Então ali você vai levar os teus problemas e você vai ter a certeza de que o que você está colocando ali vai ficar ali, mas que aquela experiência que você está vivendo, aquela dificuldade, alguém já deve ter passado, alguém pode te dar, né, um ombro amigo, uma escuta. É isso que salva, né? É o falar que salva, é o que eu falo. Eu acho que a partilha é muito importante, né? Aquele bate-papo, você falar do problema que você tem com a sua filha, que às vezes eu falo assim, caramba, será que eu vou passar por isso também? Né? Ou eu tô passando, né? Ou tá passando. Tô passando por isso, né? E não sei como lidar com isso. Então, ou você já passou por isso, você pode, eu já passei por isso, eu vou te ajudar assim, deu certo o que eu fiz. E sempre a luz de Cristo, né? Então é isso que mais importa dentro das equipes, é essa caminhada à luz de Cristo. Então, assim, não é um movimento de autoajuda, não é um grupo de bate-papo, não é... de comida. De refeição, de comida. A comida é boa. É boa. A comida é boa. Mas essa questão da ajuda mútua, né, entre os casais, mas sempre à luz da fé, né? A gente enxerga no outro Cristo, né? Como Cristo vai nos apresentando, vai conversando com nós através da escuta do próximo. Entendi. E qual o momento que mais marcou vocês em missão na igreja, assim, na vida de vocês? Qual foi o ápice? Vocês estão lembrados? Eu acho que no servir, realmente os acampamentos é o nosso ápice. A gente até fala que assim, inclusive essa nossa amiga, a Liliana, ela fala que, e sempre falou isso, que a gente não pode viver de acampamento em acampamento, né? O acampamento, ele um dos movimentos da Igreja Católica que resgata, né? Eu falo que ele é muito forte no resgate, né, daquele católico, ou daquele que não é católico, enfim, mas que ele traz. Mas você não pode viver só de acampamento, servindo, e você não se aprofundar, né? Então você tem que ir para dentro da sua comunidade, você servir a sua paróquia, você ir lá e ajudar de alguma forma com o seu servir, e acima de tudo a conversão, né? A sua conversão diária. Então eu falo que o acampamento, a gente é apaixonado pelo acampamento por conta disso, que ele traz uma conversão muito forte. A gente sabe que o que acontece em Emaús fica em Emaús. No acampamento também. A mesma coisa. A mesma coisa. Não se fala, não a gente se não fala. Pode contar. Tem que viver. Tem que viver. Vai lá. E o que vocês acharam de Emaús? Igual eu falei no meu testemunho no dia na igreja, que me chamaram para dar o testemunho,
pelo fato de eu, né, já ter tido essas experiências em acampamentos, porque não é só no seu acampamento, né, que você tem um encontro com Deus, mas no seu servir, né? Às vezes ali, pode ser que no teu acampamento não te toque, mas no servir que você tá ali vai te tocar em algum momento, né? Mas Emaús foi muito bom para mim. Eu falo assim que eu tive um encontro muito forte com Deus. Um reabastecimento para nós. Foi bem marcante. E vai servir? Com certeza. Agosto tá aí, hein, Se meu? Deus quiser. Agosto tá chegando já tá na preparação já para Emaús aí. Vai ser muito bom. Eu não vejo a hora de... Precisa ir nas reuniões. Tem que ir. Eu não te vi nas reuniões lá, hein, Rodrigão? Tá complicado. Aí, né, a nossa agenda tá meio tumultuada. E a pergunta é justamente essa. Como conciliar a vida de casal, igreja, família? Porque assim, hoje a gente precisa a gente precisa ter... A gente sabe que o Deus é o nosso centro, que tudo aquilo ali hoje a gente está fazendo por Deus. Mas como que tá a vida do casal Larissa e Rodrigo hoje? Uma confidencialidade para o mundo inteiro ouvir. Essa partilha é legal porque serve para mim, serve para todo mundo da igreja. Como que tá hoje como que vocês conseguem administrar esse tempo de casal, igreja, família? Como que tá essa... Nos Estados Unidos é igual ao Brasil, né? Igualzinho. Bom, eu falo que assim, tudo na sua vida tem que ter uma balança, um equilíbrio, né? Então, assim, e isso nos trouxe, né, uma certa maturidade, porque não digo que afetou a nossa vida em casal, nossa vida em família, o servir em excesso, né? Mas a gente fica esgotado, né? Então, às vezes a gente fica sem tempo pro filho, né? E pra família. Nós passamos 2 anos que a gente não podia sair da nossa cidade. A gente servia como coordenadores dos Coroinhas, a gente não tinha... Eu fiquei quase 3 anos sem ir na chácara do meu pai, né? Que era 70 quilômetros. A mãe ligava no domingo, vocês vão vir almoçar? Mãe, eu só consigo chegar na hora do almoço, sentar, almoçar comer e sair. Caramba. Porque a gente participava, a gente servia em 3 missas, né? Até a gente conseguir uma equipe que começou a nos ajudar e tal. Então, assim, realmente o casal precisa ter um ponto de apoio que eu acho que é Deus acima de tudo, e pedir esse discernimento para que não afete o relacionamento, a família, os filhos. A minha filha chegou a um tempo que ela falou: não quero ser mais coroinha, não quero servir mais. Você só dá atenção para os seus 130 coroinhas do que para mim. Né? E hoje a sua filha é tranquila, ela administra legal com vocês hoje a igreja? Sim. Né? Então, eu vejo ela lá de vez em quando lá na igreja. Ela entende, ela sabe que a gente tem uma missão, né? E assim, a gente fala que... E ela tá louca para servir, porque ela fez o acampamento, né, de Mirim lá, e aí ela tem o grupo, né, a tribo dela, e pelo WhatsApp eles se conversam, tudo. E a turminha dela lá já vai servir. Ela falou: poxa, mãe, eu não vou estar lá para servir. Então, assim, ela tá louca, né? Querendo se engajar também em algum movimento. Esse acampamento, no caso dela, que é jovem, é a mesma coisa para adulto? Não, é separado. Não, a galerinha é separada. Separado. São várias idades, né? São várias etapas, são idades diferentes. Aí, no caso, esse acampamento que a gente pretende trazer para cá, para nossa igreja, é só para casais ou é para solteiros? Como que é? Não, a gente vai iniciar com o sênior, né? Que é um acampamento. Primeiro, porque nós precisamos montar o time. Equipe de servos, né? Então, para poder startar um juvenil, um FAC, a gente precisa de adultos, servos, assim como Emaús. Só serve quem já fez. O acampamento é igual, então você só vai conseguir servir se você tiver passado pelo acampamento. Então, assim, a gente vai contar com a ajuda dos nossos irmãos de Boston, né? Que vão vir aqui também para dar uma força, alguns do Brasil. O padre, né, tá vendo toda essa questão,
mas a gente, para dar o start, a gente precisa iniciar com o sênior. Então nós vamos iniciar com o sênior. O sênior pode ser solteiro, casado. Nós fizemos o nosso sênior no mesmo acampamento. Juntos. Fizemos juntos, mas ele tinha a tribo dele e eu tinha a minha tribo, né? Mas fizemos juntos, então a partir daquele momento a gente passou a servir juntos. Então foi uma experiência maravilhosa. E o que você fala para os casais hoje que gostariam de participar? Vale a pena um casal fazer o acampamento em casal para fortalecer até mesmo quem participa da equipe de Nossa Senhora? Sim. Eu falo assim, seja em casal ou seja individual, porque a gente sabe que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos você não tem com quem às vezes deixar o filho, você não tem uma rede de apoio, não tem um pai, uma mãe, né, para ajudar a ficar com teus filhos. Então, assim, mas eu falo assim, vá o esposo primeiro, né? A gente fala assim, o homem é mais durão para ir, sabe? Às vezes tem em certas situações que a mulher ela toma mais à frente, né? Você vê, às vezes lista de mulher fecha muito mais rápido do que a lista dos homens, né? Então é balanceado, mas se houver oportunidade de ir fazer junto, é fantástico, né? E ela vai trazer essa vivência, porque os dois vão conseguir sair do acampamento e vão sair na graça e vão conseguir partilhar, né? Juntos e vão conseguir caminhar juntos. Já quando, vamos supor, o esposo vai e a esposa não pode ir, aí ele fala, nossa, ele quer falar e o acampamento, ele tem essa questão carismática, né? Então, a pessoa volta assim e quer louvar e quer cantar e a mulher olha e fala assim, esse cara tá doido, não era assim não. E não consegue entender. O que vocês fizeram com ele lá? Então, assim, é importante. Eu acho que se a mulher puder ir logo em seguida, faça, que aí depois vai preparando. Seja para o servir numa acolhida, numa pastoral do dízimo, na catequese, né? Essa é a função dos acampamentos, engajar novamente, né, a pessoa na igreja, nas pastorais. Ah, legal. Uma mensagem, Larissa, em casal. Eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem para aquele casal que está com dificuldade no relacionamento, que às vezes nem consegue parar para sentar para conversar com o marido, a esposa com o marido, ou o marido com a esposa. Que tipo de mensagem você poderia dar hoje para fortalecer esse casal? Se você tem... Terço, oração. Eu digo assim que a oração ela quebra tudo. Com a oração você arrasta tudo. Deus e Nossa Senhora intercedendo por nós, a gente consegue mover montanhas. Então, assim, aquele casal que está, às vezes, em dificuldade, não está conseguindo ter esse diálogo, esse tempo coloca em oração, né? Eu rezo pelo meu marido, pela conversão dele, para que ele vá comigo para a igreja, para que ele me escute. Então, assim, eu acho que... Ou o marido, né? Ou vice-versa. Então, assim, a oração. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e peça que Deus vá... Vocês têm como em casal alguma prática espiritual do dia a dia, alguma leitura do dia a dia? Vocês têm em casal isso? Nós rezamos, né, o Magnífica em casal. Né, a oração tanto da canonização do Padre Henrique Cafarel como Magnífica. Mas a gente tem inclusive o Rodrigo trouxe, a gente chama de oração de revestimento. A gente não sai de casa sem fazer essas orações, que é a invocação do Espírito Santo, o Magnífica, o Salmo 90, uma oração de libertação, Santo Anjo, armadura, São Miguel Arcanjo e Salve Rainha. Então, assim, a gente nos prepara para o dia a dia através da oração. Que legal. Então, assim, a gente não sai de casa sem fazer a nossa oração de revestimento. Então, não importa o que está acontecendo, faça chuva, faça sol. Faça chuva, faça sol, a gente precisa sair de casa protegido, porque as batalhas, né, espirituais, elas são fortes. Então, se você não se prepara espiritualmente, você não está ali com Deus,
é difícil. Então você vai ser afetado de alguma forma. E como para fortalecer o amor em casal? Eu acho que essa vivência das equipes, eu falo que eu gosto também da regra de vida, ela faz um pouco parte também da nossa vida em casal, que certas coisas do dia a dia, vou dar um exemplo meu, tá? É chato. Que eu não gosto, e no Brasil eu já detestava. assim. Cheguei aqui nos Estados Unidos e falei, pronto, agora sim, abastecer o carro. Eu odeio abastecer o carro. Eu também não gosto, não. Gente, eu ando com o carro. Às vezes desculpa te cortar. Às vezes eu tô aqui na 429, cara. Nesses dias eu tava com a minha van. Eu acho que por algum motivo eu esqueci de olhar o painel. Aí quando eu vi, o ponteirinho já não tava mais nem um quadradinho. Aí eu já abri os vidros, desliguei o ar-condicionado e falei, Senhor, me leva até o posto, me leva até o posto. Eu tava soprando quase como... Porque, cara, eu odeio abastecer o carro. Porque lá no Brasil é muito prático, né? Lá você chega lá, você paga no você para, você fica, né, fazendo outras coisas ali enquanto o cara abastece. Aqui, cara, porque eu não preciso ficar esperando o frentista. Eu já desço, já ponho, então, já abasteço, acabou, vou embora. Pra mim isso sempre foi muito difícil. Eu falava assim, cara, pensa num negócio que eu não gosto. E aí, a regra de vida E a regra, ele pôs como uma regra de vida. O que eu posso agradar a minha esposa? Abastecer o carro pra ela. Uma coisa simples, Uma coisa simples do seu dia a dia, entendeu? Então, assim, eu acho que em casal isso é muito bacana. E é esse ponto, esse é legal, o que você me falou. Eu, por exemplo, com a Daisy, a gente nunca parou, a gente precisa fazer esses pontos ainda que a gente não fez. Então, tipo assim, eu não sei ainda onde fazer esse detalhe que ela gosta. Né? Eu faço tudo, certo? Tipo assim, quando ela pede pra mim, né? Quando ela pede pra mim. Porque às vezes a gente acaba esquecendo, tá na correria, né? Ela fala assim, pega aquilo pra mim, faz aquilo outro pra mim. Né? Tem dia que até cansa, porque pede toda hora. Quando você vai parar de pedir um pouco, né? Quando você vai fazer um pouquinho pra mim parar de pedir. Mas assim, é vice-versa. Ela me ajuda muito, não tenho nem o que falar. Minha esposa é maravilhosa, uma super mãe, já tem bastante coisa. 3 crianças não é fácil. Né? Mas eu acho que isso daí é muito legal, né? E a regra de vida não só nesses pequenos detalhes que você pode fazer, né, para o seu cônjuge, como agradar, como ajudar, mas também uma regra de vida para você. O que eu quero me tornar melhor no meu relacionamento com Deus? O que eu preciso melhorar na minha espiritualidade? Por exemplo, eu coloquei uma regra de vida no Brasil que aqui eu não estou conseguindo fazer, que era a missa diária. Né? Então, assim... aqui é até difícil, né? A gente mora 30 minutos, 40 minutos. 40 minutos da igreja. Então, assim, pra mim tá sendo muito difícil, mas é uma regra de vida que, pra mim, fez muita diferença, né? Na minha caminhada. E se Deus quiser, Deus proverá e a gente vai conseguir voltar, né? Isso é interessante, é muito legal, tem que ter. O Cezinha tá tentando, né? Ele veio falar para mim que tá conversando com o padre, tentando ver se faz em português, né? A nossa comunidade tá crescendo, eu acho que daqui a pouco vai precisar. Mas assim, a gente tem na nossa equipe, a Lud, por exemplo, faz missa diária e ela vai na inglês. Vai. Então, e outra, é bom até para nós, né? A gente precisa. A língua a gente precisa da língua, exatamente. A gente precisa ter esse hábito, né? E como fortalecer o amor é isso aí. É um fazer um pouquinho. Pequenos detalhezinhos que você faz um pelo outro. E a vida vai se tornando mais leve, né? A gente não precisa... Você falou que o Rodrigo faz pra você. O que você faz pro Rodrigão lá? Coloquei na sinuca de bico, hein? Não, então, eu falo que assim, o dia a dia, o ordinário, né? Que a gente fala o ordinário. É de deixar a comidinha pronta para ele ir levar o almoço dele. Então, assim, é algo que ele gosta, que eu faço, aquela comida especial. Então, a gente tem que, no nosso dia a dia, enxergar o nosso cônjuge como parte nossa. Então, assim, se eu quero estar bem, meu cônjuge precisa estar bem. Então, assim, o que eu puder agradar a ele, eu faço. E olhar para uma necessidade do outro, né? Hoje, o que ela precisa? Hoje ela tá nervosa, então o que eu posso fazer? Ela quer ficar no canto dela, eu vou ficar quietinho também. Então, a gente entender que eu sou do barulho. Trazer uma flor,
Trazer inesperada. É uma coisa que ele sempre fez. Era a florzinha roubada do quintal da vizinha, sabe? Ele passava na rua, via uma árvore, coletava uma flor e trazia para mim. Na fazenda ele chegava final de semana, trazia um ramalhete de flor do cerrado. Então assim, são gestos, né? Que vai fortalecendo, né, o casamento. Vocês não desacostumaram, né? Porque onde vocês moravam é muito próximo daqui, né? Assim, muito parecido, assim, até questão de clima, de local, não, é diferente. Eu falo que a gente mora no interior, né? A gente mora no interior, eu vejo vaquinhas, né? Cercas todo dia, né? Então na esquina de casa tem as vaquinhas ali. Então eu sou de São Paulo, então pra São mim, Paulo... Tá ótimo, porque é da onde eu vim, né? A nossa origem né? É bem no interiorzão, bem interior. né? Eu gosto daqui. Aqui, pra mim, também foi um lugar de paz, porque São Paulo era loucura, né? Nossa. Você morar em São Paulo é matar um leão por dia e você rodar 30 quilômetros é 2 horas, né? Então, é bem difícil lá. Apesar que aqui, assim, tudo é longe, né? Tudo é muito distante. Então, eu sofro com isso, assim. Eu sempre gostei de morar perto de tudo. Morava perto do meu trabalho, da escola da minha filha. Então, assim, aqui a gente fala, 30 minutos, né? Qualquer lugar. É rápido, tudo é qualquer 30. Mas aqui... uns 30 minutos que parece que você passou 10 só. Então, assim... Porque as estradas são largas, tudo boas de dirigir, né? Muito então, gostoso, né? Então a América tá fazendo bem pro casal. Graças a Deus. Tá ótimo. Aí, ó, um conselho pros casais aqui da América aí, ó. Vamos se espelhar no casal Rodrigo e Larissa. e vamos entrar na equipe de Nossa Senhora. Vamos fazer o movimento crescer, né? Vamos procurar aí. Né? Pode procurar o casal aqui que... Ou né? outros que tiverem com a camisetinha... Com a camisetinha. Até eu mesmo posso, né, ser o intermediador, né? A gente pode, né, ser o intermediador, assim, né? Tem um casal, né? Até você comentou, né? Tem o Fábio, né? O Fábio e a que querem fazer parte e a Elaine do tá movimento. querendo. Então, assim, na primeira oportunidade que a gente conseguir abrir, né, novas equipes, a gente vai acolher os nomes aí, acolher esses casais. Se Deus quiser. E os livros? Vocês têm algum livro que vocês indicam pro pessoal? Olha, não é clichê não, né? Mas eu falo que as 5 linguagens do amor, eu gosto muito e fez uma diferença para mim, porque a gente entendeu que o nosso cônjuge, qual é a linguagem deles, né? Um do outro. Então, assim, eu falo que para o matrimônio, eu fiz até um curso com o Naor na nossa paróquia, ele e a esposa dele ministraram uma palestra voltada para esse livro e eu gosto muito, porque você precisa entender qual é a linguagem do seu cônjuge, né? Uns é ato de serviço, então se ele fizer lavar uma louça para mim, eu vou, nossa! Ainda bem que aqui a gente tem lavar louça. Mas é importante. E não dá para viver mais sem, né, Rodrigão? Não dá. E o toque físico, né? Então, assim, precisa, porque os homens, eles têm essa casca grossa, mas no fundo são homem chora. Sentimental. Homem chora. Meu chorão, super chorão. Homem chora. Não sei como eu não chorei aqui, mas tá bom. Mas eu falo que é um livro que seja para o casal, seja para os filhos também. A questão dos temperamentos também, eu adoro e gosto muito de entender sobre os temperamentos, porque ajuda a entender o outro, né? Porque nós somos diferentes, mas são casais muito diferentes, né? Eles se unem com essas diferenças e para fazer dar certo precisa ter esse equilíbrio, entender um pouquinho do outro. Bom, eu tenho aqui uma lembrancinha para vocês. Ai, que chique! Uma para cada casal, para vocês tomarem café de manhã, uma xicarazinha igual essa daí. Que linda! Para vocês tomarem café da manhã. Mensagem linda, né? Lembrar do Voz da Fé. Mateus 4. Mateus 4, 18 a 22. Linda. Para vocês tomarem aquele café maroto de manhã. É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Será muito bem usado. Por vocês virem aqui passar essa noite com a gente. Foi maravilhoso. Tiramos algumas dúvidas. E vocês que estão aí, curte, compartilha. Vamos mandar a palavra de Deus para frente. Eu acho que é maravilhoso estar com casais
que buscam a santificação um do outro. Eu acho que esse é o objetivo da equipe de Nossa Sim. Senhora, né? A gente tá passando por esses momentos, e eu queria também falar um pouquinho no dia 7 de junho. Nós vamos ter a nossa quermesse na igreja, né? Na verdade, não vai ser na igreja, vai ser... Você tem um endereço, né, Dê? É no CTG, né? CTG, rancho, alguma coisa lá. Eu vou colocar na descrição do vídeo, ou puxa para mim aí, Néder, porque eu não me recordo. Vai ter no dia 7 a nossa quermesse, e também tem o nosso sorteio da rifa do carro para nossa paróquia. Tá sendo uma rifa de um Kicks 2025. Vocês que querem comprar esse pode entrar em contato com a gente no chat, que a gente pode estar mandando para vocês aí no Brasil o convite fixo, ou a gente pode estar mandando um QR Code também. Vocês podem estar comprando por aí também em real, pagando em real. Eu na verdade nem sei como que funciona essa parte aí. Bom, mas quem quiser comprar, pode entrar em contato com a gente tem lá as rifas para a gente ajudar a nossa paróquia, e também quem quiser ganhar um carro em dólar, pode estar investindo, já deixando o carro aqui no Turo, fazendo dinheirinho, make money, né? Pode estar fazendo dinheirinho, ou a gente pode estar vendendo o carro aqui e estar mandando dinheiro para o Brasil. Então, assim, é uma chance, são $20, convertido aí vai dar mais ou menos R$100, né? Mas é um carro que custa em média $25 mil, é um bom dinheiro, né? Então você vai estar ajudando a nossa comunidade, e também pode estar ganhando aí esse carro novinho para poder, né, fazer uma graninha, né? Então, galera, pessoal, muito obrigado. Eu vou deixar aqui um minutinho para vocês falarem uma mensagem para esses casais aí de encerramento. O tempo é de vocês. Manda uma mensagem como casal. O que vocês mais poderiam estar fazendo para ajudar algum casal aí que precisa se unir mais? Eu acho que esse diálogo conjugal precisa ser feito de alguma forma, né? Seja nas equipes ou não estando nas equipes. O diálogo conjugal e a oração conjugal presente na família de vocês vai transformar, né? Então, façam a experiência, rezem juntos, arrumem um tempo, né? Eu sei que às vezes a gente fala assim, daqui a nossa paróquia é 20 minutos, 30 minutos, dá para rezar um terço, né? Dá para fazer uma oração, verdade. Então, assim, às vezes você vai ligar o rádio, vai escutar notícia, vai ficar no celular, aproveita, né, o tempo junto e faça algo para Deus, né? Que eu acho que acima de tudo é colocar Deus no centro da sua vida, no centro do teu casamento. Então, é isso aí. Coloque Deus no centro do seu casamento. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo e Larissa, por ter aceitado o convite. A casa de vocês, a hora que vocês quiserem voltar, fiquem à vontade. Eu quero agradecer vocês mais uma vez por essa noite, ter a paciência de nos escutar até agora. Curte, compartilha, mande a sua pergunta. Tudo que vocês quiserem tirar de dúvida, a gente pode chamar o casal novamente aqui e tirar a dúvida de vocês. Com certeza. Boa noite, fica com Deus, até a próxima. Boa noite, tchau, gente. obrigada. Até mais. Vamos fechar com a oração? Vamos. Tá bom, né, Néder? Tá ótimo, né? Quantos minutos deu? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração do Magnífica, né? Minha alma glorifica o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de proclamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os famintos e despediu os ricos sem nada. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. O O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Amém. 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 Obrigada. Muito lindo. Obrigado a vocês. Obrigada.